Aí como é que você vai mandar pra mim isso hoje? A Milena falou que vai tentar te mandar por airdrop. Tá ótimo. Mas o celular dele não tem menor? Não, foi você que me emprestou, não foi? Foi você que me emprestou? Quem me emprestou o slide? O slide não, o iPad de manhã. A Era Daniela. turma. Como que a Dani te passou? Ela vai me passar pelo Google Drive. Tem como vocês me passarem pelo Google Drive? Tá? Tem, eu passo se for caso. Manda pra Ju e a Ju. Você manda por airdrop, eu passo pelo drive. Beleza. Podemos? Lógico que eu vou cortar essa parte, né? Pessoal, então, vamos hoje cumprir a nossa missão que começamos semana passada. Ou seja, vamos hoje finalizar o assunto relacionado à fisiologia da dor e o tratamento. E aí quem vai entrando, vai sentando, e quem está sentado não presta atenção em quem está entrando, presta atenção no slide, tá? E aí o que que acontece? Nós já estudamos inúmeros mecanismos em 3 aulas. Olha quanta coisa a gente já aprendeu. Olha quantas substâncias a gente já estudou. A gente já estudou os anestésicos locais, a gente já estudou os analgésicos anti-inflamatórios não esteroidais, né? A gente vai estudar hoje os opioides e na próxima farmácia vocês vão estudar, vocês vão ter aula, né, dos anti-inflamatórios esteroidais, mas para generalizar de uma forma mais, como é que eu posso dizer, adequada, é importante lembrar que além de tantos fármacos que a gente viu, a gente estudou a fisiologia e a fisiopatologia da dor, que é algo muito complexo e que vocês juraram para mim de joelho que conseguiram aprender, né? Eu perguntei para vocês e vocês falaram que aprenderam. Então, como vocês aprenderam, agora eu não vou fazer de conta. Quando eu perguntar alguma coisa, vocês vão falar e vão gritar, que nem a menina que estava ali hoje. Pronto, pode gritar. Que nem, eu adorei o que você fez. Eu tenho um problema de audição no meu ouvido esquerdo. É sério. Eu não escuto muito bem. Se pra eu ouvir, gente, vocês têm que falar alto comigo. Eu tenho um problema nesse ouvido. Eu tenho, acho que 40% de perda da audição desse ouvido aqui. Tá? Eu sou deficiente, infelizmente. Vou pedir ao Bolsonaro uma aposentadoria. Então vamos lá, vamos deixar de conversa e vamos falar dos analgésicos agora, opioides. Porque de manhã a gente falou dos anti-inflamatórios não esteroidais. Vocês acham que quem é que pode causar mais efeito adverso? Um AINE ou um opioide? É lógico que é um opioide. Mas por que a gente chega a essa conclusão? Por causa da via. Onde é que o opioide age para ele inibir a dor, que é o objetivo terapêutico principal, utilizado como estratégia para, né, tratar pacientes? No sistema nervoso central. Então, qual é a primeira característica que uma substância deve ter para penetrar no sistema nervoso central? Alta lipofilicidade, né? Então, o sistema nervoso central ele é muito exigente. Só entra o que é muito lipofílico, né? Uma outra coisa que pode acontecer quando algo que penetra o sistema nervoso central não é produzido pelo nosso organismo, como um fármaco, por exemplo, é o sistema nervoso central responder de uma forma em que você tenha modificação do seu humor, ou que alguma resposta motora seja modificada, ou que você tenha algum efeito no seu sistema cardiovascular, no seu sistema respiratório. Então, por que eu estou falando todas essas coisas? Porque os opioides, eles são os analgésicos mais eficazes da clínica, todavia, eles são os que mais causam abuso. O que eu estou querendo dizer? Eles são os que mais potencialmente causam dependência física e química e psicológica, são os que promovem o maior número de efeitos adversos, principalmente depressão respiratória, e podem matar o paciente caso a dose seja exacerbada, ou seja, overdose, né? Então, uma coisa que a gente tem que comparar, e foi muito bom que a gente tomou essa atitude
de falar sobre AINES e depois falar sobre opioides, é que um paciente que toma um opioide, a janela terapêutica do opioide é uma janela terapêutica que vocês acham que é o quê? É estreita ou é larga? Muito estreita, porque às vezes doses baixas podem causar, dependendo da sensibilidade do paciente, podem causar depressão respiratória, colapso cardiovascular, inúmeros efeitos adversos. Ao contrário dos AINES. Onde é que os AINES agem? Os AINES agem no corno dorsal da medula, os AINES agem no córtex, na substância cinzenta periaquedutal, os AINES agem na periferia. Sim ou não? Sim? Quem acha que sim, levanta a mão. Os AINES não agem na periferia. Onde é que eles agem? A gente viu hoje de manhã. Você não estava, né, hoje de manhã? Não. Pessoal, os AINES agem em que lugar? Na periferia, na medula ou no córtex? Na periferia. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Na periferia. Eles não têm ação central significativa. Com exceção de quem? Do paracetamol, né? E a gente viu que tem alguns outros AINES que também penetram o sistema nervoso central para poder reduzirem o quê? A temperatura corporal. Então, quer queira, quer não, eles também têm uma ação um pouco expressiva sobre o sistema nervoso central. Mas a ação principal anti-inflamatória é na periferia, diferentemente dos opioides. E o fato dos opioides agirem em 3 níveis, ou seja, os opioides, eles agem na periferia da mesma forma que os AINES agem, da mesma forma que eu falo, não é inibindo as ciclooxigenases. Eu vou falar para vocês. Não agora, mas daqui a pouco. Ou seja, eles inibem, reduzem a inflamação, mas eu vou explicar melhor como é que isso acontece. Então, eles inibem a inflamação na periferia. 2, os opioides, eles causam redução da estabilidade de nociceptores no corno dorsal, ou seja, eles fazem com que a liberação de substância P e de glutamato seja reduzida ou até mesmo inibida por total ou totalmente após a administração, né, do fármaco. E 3, os opioides, eles agem em regiões supramedulares. Eu já falei para vocês o que são regiões supramedulares na aula passada. Vocês não vieram de manhã por quê? Ô, professor, eu perdi a hora. Perdeu a aula também, né? Também. Mas não se preocupe não, que eu gravei e vou postar no YouTube. Mas você vai levar falta. Tô zoando, eu não vou dar falta a ninguém não. Eu passei aquela lista de presença, porque caso algum ser humano esteja numa prova final e queira se matar e me ligue, eu posso usar aquela lista para dizer, não, realmente, a pessoa estava na aula de manhã, ela merece 0,0001 décimo. Eu vou dar ela, tá? Tô zoando. Então, começando a falar do mecanismo de ação dos opioides, eles têm 3 mecanismos de ações. Eles ativam as vias inibitórias descendentes, ou seja, eles têm um mecanismo de ação supramedular. E sempre que eu falar em supramedular, eu estou falando em tudo que ocorre acima de que região? Da medula. Então, tudo que é supramedular acontece em que região? No encéfalo, no cérebro. E no caso da dor, esses fenômenos ocorrem em regiões que a gente já falou semana passada, como substância cinzenta periaquedutal, como núcleo magno da RAF, como locus cerúleus, como o quê? Córtex. Não foi isso que a gente falou semana passada? Então, os opioides, eles têm ação supramedular, eles têm ação medular, ou seja, eles inibem a dor na medula, no corno dorsal, mas eles também têm uma ação parecida com a dos anti-inflamatórios, que é uma ação periférica. Então, eles têm 3 mecanismos de ações. E aí eu lembro que até semana retrasada que eu dei aula para vocês, eu acho que não foi para vocês, foi para a turma que eu falei,
que eu coloquei aqui, cirurgião de dentista. É porque eu já expliquei várias vezes, a mesma aula que eu dou para vocês, eu dou para odonto, né? E aí, na verdade, isso aqui vocês só substituam, né? Caso o médico prescreva um analgésico opioide, que é também denominado como uma substância narcótica, né? Os riscos associados ao uso prolongado desses fármacos, eles devem ser monitorados constantemente e, por exemplo, na ocorrência ou durante a ocorrência de comportamentos aberrantes. Por quê? Pessoas que fazem uso de opioides, elas têm inicialmente, né, uma analgesia, lógico. No momento em que você estiver sentindo dor de qualquer tipo, menos as dores intermitentes, ou seja, aquela dor que vem e passa, que vem e passa, o opioide ele não é muito eficaz para tratar esse tipo de dor. O opioide ele é eficaz para tratar aquela dor perene, aquela dor crônica, aquela dor que acontece sem interrupções, certo? No momento que você administra o opioide, que geralmente em uma situação emergencial ou numa situação cirúrgica ou pós-cirúrgica, o alívio da dor é instantâneo. Primeiro por quê? Porque a biodisponibilidade dele vai ser de 100%, ele vai ser administrado, na maioria das vezes, pela via intravenosa, né? E segundo porque ele age em 3 locais principais e ele impede, através da ação nesses 3 locais, que os mecanismos de estímulo à dor aconteçam. Tá? Então, essas, como é que se diz, características dos opioides, elas devem ser levadas em consideração, porque eles são realmente os analgésicos mais eficazes e mais potentes. Entretanto, o uso prolongado pode causar o quê? Comportamentos aberrantes, como euforias, ou seja, quando você toma um opioide, que era o que eu ia falar e não falei, acabei falando de outra coisa, que a minha cabeça está meio assim hoje. Quando você toma um opioide, ele ativa uma região do nosso sistema nervoso central que a gente vai estudar hoje, que é uma região chamada de pálido ventral. Vocês já ouviram falar nessa região? E nessa região ocorre a liberação de dopamina, que é uma dopamina que está envolvida com a indução da sensação de recompensa. Então, quando você toma um opioide, ou quando você administra um opioide, inclusive até mesmo numa dose terapêutica, o paciente ele tem um alívio do componente sensorial nociceptivo. O que é que eu estou querendo dizer? Ele tem um alívio instantâneo da dor, porque o opioide ele é muito lipofílico, caiu no sangue, passou a dor instantaneamente. E ao mesmo tempo, eu não sei se vocês lembram, eu falei que a dor ela também tem um componente emocional, não é? A dor ela tem um componente emocional desagradável. E essa sensação desagradável, quando você administra o opioide, ela vai passar, ela vai ser aliviada. A pessoa, inclusive, vai se sentir recompensada. O que é que eu estou querendo dizer? Ela vai sentir um alívio, de verdade. É como se ela conseguisse respirar. Aquela dor está tão forte, principalmente pacientes que estão com câncer terminal. A dor está tão forte, a pessoa está sofrendo tanto que ela não está nem conseguindo respirar de tanta dor que ela está sentindo. E aí faz um opioide intravenoso e a pessoa sente um alívio. E esse alívio ele é promovido não somente pela analgesia, mas também porque o opioide ele age em uma região chamada de pálido ventral, promovendo liberação de dopamina, que causa essa sensação de recompensa. E uma coisa que é muito importante de ser frisada é que uma outra substância que também é classificada como opioide, mas que não é utilizada na clínica para tratar doenças, para tratar dor, é a heroína. E a heroína, ela tem o mesmo mecanismo de ação da morfina, só que ela não é utilizada como fármaco. Por quê? Porque ela é muito mais potente do que a morfina, e o fato dela ser muito mais potente do que a morfina e do que qualquer outro opioide, faz dela uma substância muito abusiva, ou seja, você se torna dependente físico e psicológico, né, da heroína muito rapidamente, muito facilmente, porque ela é muito potente. Pode perguntar. Você acabou de responder. Mas qual era a pergunta? Eu ia perguntar se os opioides eles têm um alto grau de você criar uma dependência para eles. Sim, sim.
dos analgésicos, eles são os que mais podem causar dependência. Esse pálido ventral é sinônimo daquela... Pálido ventral. Então, ele é sinônimo daquela área tegmental? A área tegmental ventral. Eu tenho um slide que eu vou mostrar para vocês com essas áreas e com os neurônios envolvidos, tá? Professor, Oi. e é pelo fato dele liberar a dopamina no pálido ventral, que ele é abusivo? Não. Que ele gera A Juliana está perguntando se é por o fato dele causar a liberação de dopamina no pálido ventral faz com que ele seja considerado como abusivo? Não. Apesar dele causar a sensação de recompensa pela liberação de dopamina, o fato dele ser considerado como uma droga, um fármaco abusivo, é o potencial que ele tem de causar dependência física e psicológica. Ou seja, ele causa muito rápido a dessensibilização de receptores, a internalização e a destruição de receptores e causa também o que eu acho que eu, inclusive, no dia do seminário falei para vocês, o que a gente chama de neuroplasticidade. Ele modifica a estrutura de neurônios ao ponto de que aquele neurônio que antes funcionava sem o opioide, agora ele só vai funcionar normalmente na presença do opioide. E aí o paciente tem as crises de fissura, tem as crises que ele enlouquece, ele faz de tudo, ele é capaz até de matar para poder conseguir dinheiro para comprar a droga que ele quer, que, por exemplo, pode ser o opioide. Tá? O fato do termo abusivo ser utilizado é justamente por conta desse potencial de causar, como é que se diz, dependência. O primeiro opioide descoberto foi a morfina, e é muito interessante, gente, que ainda hoje a morfina é referência. Quando a gente fala a palavra opioide, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é o nome morfina, não é? Por quê? Porque a morfina, ela é muito potente. De todos os opioides que são usados na clínica, porque a heroína também é um opioide. A heroína também ativa receptores opioides, mas ela não é utilizada como fim para fins terapêuticos. Mas de todos os opioides que são utilizados com fins terapêuticos, a morfina, que foi a primeira descoberta, ainda hoje continua sendo a mais potente de todas. Então vocês veem o quão importante foi a descoberta dessa substância, ao contrário dos anestésicos locais, que a cocaína foi o primeiro representante e hoje em dia ela não é mais utilizada como anestésicos locais, vocês sabem muito bem o porquê, né? Então, para que a gente entenda um pouco como é que a morfina ela foi descoberta, essa planta chamada de papaver somnífero, né, que é a papoula, há muitos anos atrás, infelizmente eu não me lembro qual a época, qual o século, se foi século XX ou século XIX, enfim, mas eu sei que faz bastante tempo, né? Fizeram, né, uma extração da tintura de ópio, né, dessa planta chamada de papoula, e dessa tintura foi que fizeram uma espécie de centrifugação, na verdade foi uma chama-se de decantação, né? Eu acho, reação de decantação, eu acho que é isso, né? Então, e aí esse como é que se diz, sobrenadante, ele foi retirado e o que sobrou, né? Ele foi considerado como extrato e ele era administrado, esse extrato de ópio, ele era administrado em pacientes que apresentavam dor e eles melhoravam a dor, eles aliviavam a dor, né? Só que aí aconteceu o quê? Ao passar do tempo, né, com o passar do tempo, as indústrias farmacêuticas, os laboratórios, né, eles foram estudando o que é que tinha aqui dentro e aí eles descobriram qual é a principal substância que causava o alívio da dor, que causava a sensação de analgesia. E essa substância ela foi denominada de quê? De morfina, o primeiro opioide descoberto. E é importante também falar que existem distinções entre a palavra opioide e a palavra opiáceo. O opiáceo, eles são derivados naturais do ópio, ou seja, são substâncias que têm uma origem natural, substâncias que são isoladas das plantas, né, que têm como componente essas substâncias. E os opioides são os sintéticos. Então, para a morfina eu posso dizer que ela é o quê? Ela é um opiáceo. Mas eu posso dizer que ela é um opioide também? Gente, isso já se tornou tão comum que
a gente não considera como errado, né? Inclusive você vê nos livros de farmacologia, no Goodman, que é a Bíblia da farmacologia, inclusive, o Goodman denomina a morfina como um opioide. Então, é só por caráter mesmo de curiosidade, caso vocês se deparem algum dia com o termo opiáceo e com o termo opioide em um texto, para que vocês saibam a diferença entre ambos. Então, uma outra coisa interessante para falar em relação ao histórico dos opioides, que eu acredito que eu já devo ter dado uma breve introdução para vocês, é que os receptores dos opioides são chamados de receptores opioides justamente por conta daquela tintura do ópio, em homenagem àquela tintura do ópio que foi de onde foi extraída a morfina, que foi isolada a morfina. Então, a morfina, ela foi descoberta muito antes dos seus receptores serem descobertos. E quando os receptores da morfina foram descobertos, eles receberam o nome de receptores opioides por conta dessa homenagem. Mas aí o que aconteceu? Descobriu-se que haviam receptores para aquela substância que era extraída do ópio, mas aquele receptor, se ele existe naquele neurônio, ele tem que existir para alguma substância endógena ativá-lo. Então, o que foi que imaginaram? Lógico que o nosso organismo deve produzir alguma substância que ativa esse receptor. O organismo ele não vai deixar, ele não vai produzir, ele não vai gastar sua energia para sintetizar uma proteína que é um receptor, que vai ficar presente lá na membrana da célula e não vai ser ativado por alguma coisa endógena. E então, descobriram-se, depois dos receptores, os opioides endógenos. Então, nós fisiologicamente, produzimos as encefalinas, as endorfinas e as dinorfinas, que são os opioides endógenos. E tudo isso aconteceu após a descoberta da morfina. Ela foi a primeira a ser descoberta. Os receptores são quais? São receptores Mi, Kappa e Delta. E eu queria que vocês lembrassem que todos esses subtipos de receptores opioides são receptores acoplados à proteína G inibitória. E isso é muito importante, porque a gente vai precisar muito desse mecanismo de ação no momento em que a gente for estudar as ações dos opioides no nosso organismo, tá? E uma coisa bem interessante que muitas pessoas falam, eu vou para a academia para liberar endorfina, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar. Eu vou fazer tal coisa para liberar endorfina, eu vou comer chocolate para liberar endorfina. Porque a sensação que você tem quando você produz, né, os seus neurônios encefalinérgicos produzem endorfinas, né, ou opioides endógenos, e liberam esses opioides endógenos, é uma sensação de recompensa. Inclusive o próprio chocolate, tem muita gente que sente prazer em comer o chocolate. Esse prazer acontece porque ele estimula a liberação dessas substâncias endógenas que atuam nessa região chamada de pálido ventral, que é responsável por estimular a sensação de recompensa. E muita gente fala, tem gente que é chocólatra. Isso existe gente realmente, eu não sou, mas eu gosto muito de chocolate. Eu acho que um dia eu vou me tornar chocolatra, mas eu ainda não sou, eu acho que eu ainda não sou. Mas porque o chocolate, ele estimula a liberação dessas substâncias. E mesmo que essas substâncias, elas ajam fisiologicamente, se elas são liberadas constantemente, pode haver o quê? Dessensibilização de receptor, a mesma coisa que acontece se você der o fármaco para a pessoa, mas de forma endógena, tá? Então, olha só, pessoal, quantas regiões do nosso organismo expressam os receptores opioides acoplados à proteína G. Cérebro, medula, vaso, coração, pulmões, intestino, células do sistema imunológico e inúmeras outras. Isso quer dizer o quê? Que quando você ativa um receptor opioide, você consegue ter uma resposta farmacológica segura ou não? Não, pessoal.
Porque onde é que o receptor deveria estar? Apenas no local onde a dor é processada. Mas olha só, quantas regiões, quantos sistemas expressam esses receptores. E a principal reação adversa aos opioides é a depressão respiratória. Então, uma forma de você titular a dose de opioide que você está administrando em um paciente que está, por exemplo, internado, é você observar e monitorar a respiração do paciente. Então, quando você perceber que o paciente está sendo tratado com o opioide e a respiração dele está começando a ser comprometida, pode ter certeza que ele já está com a janela terapêutica ultrapassada. A dose e a concentração plasmática está acima do que deve estar. E aí, não que eu queira dizer que você tem que esperar que o paciente desenvolva depressão respiratória, mas essa também é uma forma pela qual você pode titular a dose. E cada paciente, lógico, como eu já falei para vocês, tem um comportamento e uma sensibilidade diferente aos inúmeros fármacos que são apresentados na clínica, né? Então, esse slide, ele mostra, pessoal, algo que a gente já explorou muito, a gente já destrinchou muito, que é o quê? O sistema inibitório descendente, ou seja, a PAG, né, que é a substância cinzenta periaquidutal, o locus cerúleus, o núcleo da RAF, né, a medula espinal, o corno dorsal, o GABA, noradrenalina, encefalinas, né, tudo aquilo que a gente já estudou, que a gente já sabe de cor, né? Então eu trouxe só para refrescar a memória. E a gente também já estudou essa figura aqui. Vocês lembram que eu fui para o quadro, desenhei e fiz isso aqui tudo, né? Uma farra que eu fiz aqui, eu acho que vocês tiraram foto. Mas vocês lembram, né? Como é que ocorre a ativação do córtex, como é que a PAG ela é estimulada, como é que o núcleo magno da RAF e o locus cerúleus são estimulados. Isso tudo a gente já estudou. Isso que está representado aqui está também representado no Goodman. O Goodman mostra essa figura que, se a gente for olhar ela de perto, ela nada mais é do que uma representação esquemática semelhante a essa que a gente já estudou. Então, esses slides eles são muito mais demonstrativos do que exploratórios. Ou seja, a gente não precisa explorar muito eles, porque a gente já sabe o que é que acontece, né, com aqueles esquemas que eu apresentei anteriormente. Mas o que eu gostaria de falar para vocês é que, mais uma vez, os opioides eles têm 3 tipos de mecanismos de ações. O primeiro é o mais complexo de todos. E o primeiro é o mecanismo de ação supramedular. Tem alguma coisa tocando? É um pássaro cantando, né? Então, o primeiro é um mecanismo de ação supramedular. O que é que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que quando você administra morfina em um paciente, ela vai agir em uma região acima da medula e ela vai simplesmente estimular as vias inibitórias descendentes. O desenho está aqui, mas eu acho que é muito mais didático a gente... Ué, cadê o negócio de fazer? A gente escrever, a gente desenhar no quadro, que fica mais fácil de entender o passo a passo, né? Então, pessoal, tá dando para pegar aí? Nós temos córtex, que é ativado quando o nosso receptor manda a mensagem para ele. Depois do córtex, a gente tem o quê? Qual é a outra região que é estimulada pelo córtex? Falem alto, você que fala alto. Pessoal, qual é a região que é estimulada? PAG. Não é PAG menos não, é PAG. Substância cinzenta periaquidutal. A PAG
ela é estimulada pelo córtex. Não é isso? E aí a PAG vai estimular uma outra região, na verdade duas outras regiões, que são quem? Isso, mostra assim, núcleo magno da RAF e locus cerúleus. E isso daqui, ó, já é o que? Medular ou supramedular? Essa região é uma região medular, tá? As canetas estão horríveis. Então, pessoal, o que eu queria dizer para vocês é que, lembrando mais uma vez, o que é liberado do locus cerúleus? Noradrenalina, não é isso? A gente já sabe que ela atua nos receptores alfa 1 e alfa 2, não é isso? O que é liberado do núcleo magno da RAF? Serotonina, que é a 5-HT, e o que mais? Encefalinas, que a gente já viu quais são, né? Na verdade, não são só as encefalinas, são os opioides endógenos. Encefalinas, endorfinas e dinorfinas, tá? Mas eu vou colocar encefalinas. As encefalinas também são liberadas aqui. E uma outra coisa que a gente tem aqui, uma outra estruturazinha que a gente tem aqui é o quê? Interneurônio GABAérgico, que vai ser estimulado, por exemplo, pela noradrenalina e pela serotonina para inibir a via excitatória ascendente. Por que eu estou querendo? Eu não vou desenhar tudo aquilo de novo não se preocupe. Mas eu preciso desenhar isso de novo, pelo menos essa parte, porque eu não tinha ainda falado para vocês que os neurônios GABAérgicos para dor, eles são bons, porque eles inibem a dor, mas somente dependendo do local onde eles estão presentes. Por exemplo, vocês acham que esse neurônio GABAérgico medular, esse interneurônio GABAérgico medular, ele é um interneurônio bom ou ruim para a dor? Bom, porque ele faz o quê? Ele inibe a estabilidade dos nossos receptores. Então, ele está na medula. E ele é estimulado pela noradrenalina, serotonina, né? E o GABA é liberado para inibir a dor. Só que eu não havia falado para vocês que o córtex, ele manda, mas nem sempre. Quando o córtex ele quer ativar a via inibitória descendente, ele trabalha bastante para ativar essa via. Só que existe um empecilho no momento em que o córtex está agindo de forma exacerbadamente alta, ou seja, está com uma hiperatividade. O que é que eu estou querendo dizer? Nessa região aqui da PAG, existe um neurônio que vocês não conheciam, que é um neurônio GABAérgico também. E ocorre o quê? Eu gostaria que vocês me dissessem o que é que acontece, como é que o córtex ele pode estimular a PAG. Qual é o neurotransmissor que é liberado do córtex para estimular a PAG? Glutamato. Qual é o neurotransmissor que é liberado da PAG para estimular o núcleo magno e o locus cerúleo? Glutamato. Não é isso? Então, ele é um neurotransmissor excitatório que na via inibitória descendente, para vocês verem, ele é bom, mas na ascendente ele é ruim. A mesma coisa acontece Então, pessoal, existe um neurônio nessa região que é o que eu falei para vocês. Por exemplo, o glutamato,
na via ascendente ele é ruim, mas na via descendente ele é bom. O GABA, aqui na região medular, ele é bom. Mas olha o que acontece. O GABA, se ele for liberado aqui para a PAG, o que é que ele vai fazer com a PAG, pessoal? Ela vai ser inibida, porque vai entrar o que no neurônio? Não, o GABA não entra não. O GABA estimula o canal Loreto, além também de ativação de receptores, o que? GABA-B, que são metabotrópicos e inibitórios. Então, vamos falar apenas do GABA-A e do GABA-C, tá? Vamos generalizar, para assim ficar mais simples. Se o GABA é liberado aqui e estimula o seu receptor GABA-A ou GABA-C, ele vai deixar a PAB estimular o núcleo magno da RAF e o locus ceruleus? Não. E se vocês soubessem, é muito mais importante e curioso de saber que esse neurônio GABAérgico, ao contrário desse aqui da região medular, ele é um neurônio que não precisa de nada para estimular ele. Ou seja, esse interneurônio GABAérgico, ele apresenta receptores serotoninérgicos e receptores adrenérgicos, e ele só libera GABA quando esses receptores são ativados, não é isso? Então, enquanto essas substâncias não forem liberadas no corpo dorsal, o GABA desse interneurônio não vai ser liberado. Ao contrário desse neurônio. Eu falei hoje de manhã sobre... eu não sei se eu falei sobre substâncias ou sobre neurônios que são fisiologicamente... eu falei de ciclooxigenases que são constitutivamente ativas, né? Então, esse neurônio aqui, GABAérgico, ele é constitutivamente ativo, pessoal. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Ele libera GABA sem precisar de estímulo algum. Mas aí eu estou generalizando demais. Por quê? Porque se ele não precisa de estímulo nenhum, ele iria liberar sempre o GABA e nunca o córtex ia conseguir inibir a dor. Então, na verdade, ele age sozinho. Em que sentido? No sentido de que ele não precisa, por exemplo, de serotonina e nem de noradrenalina para estimular a liberação dele. O que faz com que esse neurônio GABAérgico da substância cinzenta peraquidutal seja ativado? Ele percebe que o córtex está agindo muito. Ele sente a concentração de glutamato alta aqui, e essa alta concentração de glutamato, inclusive, o próprio glutamato pode estimular receptores glutamatérgicos como o NMDA e AMPA aqui e fazer um feedback negativo, ou seja, o córtex está hiperativo. Eu tenho que parar a ação do córtex. Então, meio que por conta de uma sensibilidade a uma quantidade aumentada de glutamato, a um estímulo exacerbado promovido pelo córtex, são esses os fenômenos, né? São esses os sinais que promovem a ativação desse neurônio GABAérgico da PAG. E aí o GABA vai ser liberado. Quando o GABA é liberado nessa região, nada disso aqui mais vai acontecer. Isso acontece fisiologicamente? Sim. Fisiopatologicamente, na dor crônica, os pacientes eles expressam mais neurônios GABAérgicos do que o normal nessa região. E por isso que eles sentem mais dor do que um paciente que tem uma dor aguda. O que é que você ia me perguntar? Não, eu fiquei confuso nessas duas neurônios que liberam GABA. Aqui, o de cima eu entendi. Ele vai inibir a via inibitória da dor, né? Então ele vai estimular a dor. Isso. O de baixo eu não entendi. Você disse que ele é bom, no caso, para a via continuar. Isso eu não entendi. Você viu a aula passada? A aula passada foi aula de quê? Você não veio na minha aula? Na aula que eu falei de fisiologia da dor, você veio? De dor sim. Que eu falei da via inibitória descendente? Lembro disso. Você lembra? Qual o receptor da noradrenalina que está no nosso receptor primário? Por que você não lembra? É o alfa
2. O alfa 1 tá onde? E onde é que tu tava nessa hora que eu falei sobre isso? Tava no celular? Tô zoando. Por isso que eu falo pra vocês que é importante. Tô zoando. É bom a gente descontrair de vez em quando, mas eu tô zoando, tá? Mas eu tô falando pra vocês, eu não tô querendo ser santo não, porque eu já fui estudante de graduação, eu já colei, eu já fiz prova final, eu sou igual a vocês, eu sou um ser humano igual a vocês, mas eu tenho que dizer que com os meus erros eu aprendi a fazer coisas certas. Eu errei, mas hoje em dia eu pretendo continuar agindo da forma que eu ajo, que é errar o mínimo possível. Mas eu não sou perfeito ao ponto de não errar. Onde é que eu estou querendo chegar? Eu estou querendo dizer que é muito importante, no momento que a gente está na aula, a gente esquecer o mundo lá fora, a gente esquecer o celular, que hoje em dia eu vou considerar como uma droga de abuso. O celular hoje em dia virou uma droga de abuso, mesmo que não seja administrada com fim terapêutico, enfim. Mas que é muito importante a gente entender o passo a passo, porque se a gente não entende o passo a passo, acontece o que você está me perguntando. Eu não vou deixar de te explicar, eu vou te explicar. Mas, para que vocês entendam, a farmacologia, principalmente a da dor, ela é um processo subsequente. Se você perde o início, no final você se perde totalmente. Então, Juliano, explica para ele o que acontece com esse neurônio GABAérgico aqui. Quem gostaria de explicar? Você de verde. Não? Quem gostaria? Eu dou meio ponto. Olha, vocês são tudo um bando de interesseiros. Eu não vou mais chamar ninguém, eu mesmo vou falar. Meu Deus do céu, por causa de meio ponto, todo mundo. Gente, vamos lá. Como é seu nome? Léo? Leandro ou Léo? Leonardo. Leonardo, para eu explicar isso aqui, eu preciso voltar um pouco no que a gente viu na semana retrasada. Essa região aqui é a medula, região medular, corno dorsal da medula. No corno dorsal da medula, você lembra que a gente tem o núcleo magno da RAF que libera serotonina e encefalinas? Você lembra que a noradrenalina é liberada pelo locus ceruleus? Isso tudo é liberado aonde? Na medula, não é? Na medula existe um interneurônio GABAérgico. Por que ele é um interneurônio? Porque ele é bem pequenininho e ele está dentro, né? Ele está, como é que se diz, inserido nas lâminas que fazem parte ou que constituem o corno dorsal da medula. Então, por isso que ele é chamado de interneurônio. E ele é GABAérgico porque ele produz GABA. E sabe o que acontece quando ele é estimulado? E por que ele é bom? E é isso que você me perguntou. Porque se eu tiver o nociceptor aqui, ó, o que o nociceptor libera para ativar o de segunda ordem? Não, quer que o Léo responda. Para ativar? O que esse nociceptor primário libera no corno dorsal da medula para ativar o secundário? Acetilcolina? Acetilcolina? Pessoal, o que é liberado daqui? Glutamato e o quê? Você faltou essa aula, não foi? Enfim. Glutamato e substância P. Quando essas substâncias são liberadas, elas estimulam os neurônios de segunda ordem para mandar a dor, a mensagem dolorosa para o córtex. O que é que a noradrenalina faz na via inibitória descendente? Ela simplesmente pode vir para o nociceptor ativar receptores alfa-2, que são acoplados aqui proteína. O receptor alfa-2 adrenérgico, Leonardo, ninguém responde. O receptor alfa-2 é acoplado aqui proteína. Eu sei que é G, mas eu quero saber qual proteína. Não.
Vamos lá, GI. Se a proteína é GI, você vai ter estímulo ou você vai ter inibição desse neurônio? Vai inibir, porque você vai reduzir a ativação da PKA, que é responsável por abrir canal de cálcio. Então, isso aconteceu por conta da ativação de receptor alfa-2. Mas também existem receptores alfa-1 nesse neurôniozinho pequenininho, GABAérgico, que eu falei que ele é bom. E o receptor alfa-1, que é sensível à ativação pela noradrenalina, ele é acoplado a qual proteína, Leonardo? Sim. Não. Gente, eu perguntei ao Leonardo. Vocês já sabem. Ele não sabe. Ele tem que lembrar. GQ/1. Eles falaram para você e você lembrou. GQ/1. O que acontece no neurônio, Leonardo? Quando você ativa um receptor acoplado à proteína GQ/11. Qual é o final do processo? Vai ter um acúmulo de cálcio, né? E se aumenta cálcio nesse neurônio, o que acontece? Vai liberar o GABA. Vai liberar o GABA. Se o GABA é liberado aqui na região medular, ele vai o quê? Estimular o neurônio ou vai inibir o neurônio? Ele vai inibir. Por quê? Porque ele vai fazer com que entre o quê? Cloreto nesse neurônio, pelo canal de GABA, pelo receptor GABA. E ele hiperpolariza o neurônio e impede que a dor se propague. A mesma coisa acontece com a serotonina, que também tem receptores serotoninérgicos aqui. Quando são ativados, aumentam o AMP cíclico, e esse AMP cíclico vai ativar PKA, PKA ativa canal de cálcio, cálcio aumenta, GABA é liberado e a gente vai ter inibição dessa via, né, desse processamento da dor, que não vai chegar ao corno dorsal. Então, entendeu por que o neurônio da medula, o GABAérgico, é bom e esse daqui é ruim? Jura que entendeu? Todo mundo tá entendendo? Então, esse daqui é bom porque quando ele é ativado, ele inibe a dor. Ao contrário desse, que quando é ativado, ele estimula a dor. Ou na verdade, ele não estimula a dor, ele deixa a dor acontecer. Por quê? Porque se ele libera GABA e GABA faz com que apague e hiperpolarize, você não vai ter liberação de glutamato nem aqui nem aqui. Então, a via inibitória não, excitatória ascendente vai ficar ativa. E aí, o que é que a morfina faz? Aí, onde é que eu estou querendo chegar? Eu estou querendo chegar no mecanismo de ação da morfina, no primeiro mecanismo de ação número 1 da morfina, supramedular. Mecanismo de ação analgésico supramedular. Sabe o que a morfina faz? O que foi que eu falei agora há pouco em relação aos receptores opioides? Mi, kappa e delta. Eles são acoplados aqui proteína. G inibitória, né? Um receptor bastante expresso, um receptor opioide bastante expresso nesse neurônio é o receptor mi-opioide, que é acoplado à proteína G inibitória. Quando você dá morfina para um paciente, numa região supramedular, acima da medula, a morfina ou qualquer outro tipo de opioide, ela faz o quê? Ativa esse receptor opioide. Pode ser o kappa, pode ser o delta, pode, mas o mi é o mais envolvido no que a gente chama de mecanismos de inibição da via nociceptiva. O receptor mi é o mais expresso. Pode perguntar. Falou que tem mais mi-opioides nesse neurônio. Isso, o mi, na verdade, para as ações dos opioides, o mi é o receptor mais expresso. Eu vou ter um slide que eu mostro a expressão, né? Quanto que ele é expresso e o que ele faz mais do que os outros. Ele é o principal receptor opioide, é o mais expresso em todos os órgãos, inclusive. Mas eu não estou também descartando a possibilidade de existir kappa ou delta aqui. Mas isso não vai interessar, por quê? Porque todos os três são acoplados a GI. Se forem ativados, vão promover a mesma coisa, que é o quê? Inibir ou estimular a liberação de GABA aqui?
inibir, né? Porque a PKA não vai ser ativada. Foi a mesma coisa que aconteceu com o alfa-2 aqui, ó. Então, sempre que o neurônio tiver um receptor acoplado à proteína G inibitória, pode ter certeza que se esse receptor ele for ativado, o neurônio não vai ser estimulado. Ele vai ser inibido, ele vai ficar em repouso. Então, o que é que acontece? A morfina, primeiro mecanismo de ação supramedular é a ativação. Quem quiser anotar, eu acho importante, mecanismo de ação supramedular da morfina é a ativação de receptores opioides em neurônios constitutivamente ativos, GABAérgicos. Peraí. Posso? Não. GABAérgicos presentes na substância cinzenta periaquedutal. E aí, vocês já sabem o que é que acontece quando a morfina ativa esse receptor, né? Então, depois em casa, que vocês não têm tempo para fazer isso agora, que eu vou continuar a aula, peguem o caderninho de vocês e escrevam em detalhes o que é que acontece quando esse receptor é ativado pela morfina. Que a gente já sabe, né? Redução da liberação de GABA, e essa via vai ficar livre para inibir a dor. Mas aí vocês complementam isso quando vocês chegarem em casa. Esse é o primeiro mecanismo de ação da morfina. E eu vou falar morfina em relação a todos os opioides. Quando for falar eu posso falar ou opioide ou morfina, vamos fazer de conta que é a mesma coisa. Mas existem algumas diferenças que a gente vai ver depois. Muito mais farmacocinéticas do que farmacodinâmicas. Nós temos também o mecanismo de ação medular da morfina. Vocês entenderam o supramedular? Oi. Aí, quando você falou que a via da noradrenalina, você tinha falado que ela vai estimular, não seria o contrário? Ela vai ser proteína inibitória? Quem? Eu falei que ela ia estimular? Não, ela na verdade ela não vai inibir. Ela não vai estimular a dor, ela vai estimular a liberação de GABA. Mas a noradrenalina também, ela não vai atuar direto no... A noradrenalina atua aqui no nosso setor, ativando a alfa-2 e inibindo a dor. Então, mas ela vai inibir. Ah, tá, você desculpa, estimular. Então eu devo ter me confundido, desculpa, tá? Pessoal, então vamos agora para o segundo mecanismo de ação dos opioides. Primeiro, supramedular. Segundo, medular. Se eu falo medular, qual é o principal local de processamento da dor? Já falei isso inúmeras vezes. Inclusive, eu queria muito poder um dia mudar essa palavra corno dorsal. Vou desenhar uma coisa, mas não vou mais. Então, nós temos aqui, e aí, vou tentar de uma charada, de uma matada só de uma vez, só explicar logo os dois últimos mecanismos. Ó, nosso receptor de primeira ordem, nosso receptor de segunda ordem. Essa região aqui, preste atenção, pessoal. Corno dorsal. Então, o corno dorsal é uma região medular. Vocês lembram que semana passada eu falei que as encefalinas, elas ativam receptores opioides em nossos receptores?
e que esses receptores eram os receptores Mi, acoplados à proteína G inibitória, aqui e aqui. O que é que a morfina faz? A mesma coisa que as encefalinas fazem. Ou seja, a morfina se liga aqui, a morfina se liga aqui, vai impedir a comunicação no corno basal entre o neurônio de primeira e de segunda ordem. Eu vou tirar o sapato e vou ficar de medo, porque eu estou com dor no tropical. Vocês não se importam não. Mas tá doendo pra caramba meu pé. Então, entenderam? Eu acho que vocês já sabiam disso. A única coisa a complementar é que quando a morfina ela é administrada, ela causa esse mecanismo de ação medular, que é o mesmo que as encefalinas promovem quando o córtex é ativado para estimular a via inibitória descendente. O que é que a morfina e os opioides fazem? Apenas complementam o que está faltando de substância endógena, porque quando a gente está sentindo uma dor muito intensa, o córtex ele não está conseguindo ativar o suficiente a via inibitória descendente. Então, o que está faltando de inibição é completado na região medular, por exemplo, como quando a gente administra um opioide, que vai fazer a mesma coisa que as encefalinas fazem. Ou seja, a encefalina continua sendo liberada aqui, fisiologicamente, mas ainda tem muito receptor opioide livre, que as encefalinas não se ligaram ainda. E aí você administra o opioide, que se liga a esses receptores e vão inibir de forma mais eficiente, no caso, e em um maior grau, os receptores opioides. E se você ativa o receptor acoplado à proteína G, eu acabei de falar, você inibe a atividade neuronal, tá? Então, esse é o mecanismo de ação neuronal, aliás, medular. É uma ação muito mais suplementar. Não é uma ação complementar, não falaria isso. Não, Correto? Suplementar, Suplementar, não, eu não falaria. Eu falei isso mais para que vocês entendam melhor, mas cientificamente isso é uma ação medular, tá? É um mecanismo de ação medular. O que você ia perguntar? Quando a gente tem essa inibição de neurônio entre primeira e segunda ordem, pela ligação da morfina com o opioide, a gente também inibe o AMPA e o NMDA ou não é? Eles não têm simplesmente como você ativar, você não vai ter glutamato sendo liberado, entendeu? Glutamato tem que ser liberado. Se você tem o receptor opioide do neurônio de primeira ordem, que é ativado, ele vai impedir que o glutamato e a substância P sejam liberadas lá para ativar o AMPA, o NMDA, e que a substância P também seja liberada para ativar o NK1. E aí você não vai ter comunicação entre os dois e a dor vai ser inibida. Então, o que é que o opioide faz? Quando a via inibitória descendente ela não está conseguindo fazer de forma eficiente a sua função, que é inibidor, você administra um opioide que na região medular faz a mesma coisa que as encefalinas fazem. Entendeu? Todo mundo entendeu? Você está com a carinha que não entendeu. Está com sono? Acho que é porque é muita coisa hoje no dia. Não, mas daqui a pouco eu vou dar um intervalo para vocês tomarem café. A mesma coisa, tudo aqui. Não é que ela aumenta o número de receptor. É porque é o seguinte, quando as encefalinas elas são liberadas, elas não conseguem ativar toda a gama de receptores que existem no nosso setor. Existem inúmeros receptores miopioides no nosso setor. Só que as encefalinas que são liberadas não conseguem ativar todos eles. Então, quando você administra a morfina, ela consegue ativar esses receptores que não foram ativados e ela ativa também os receptores das encefalinas, porque ela consegue deslocar as encefalinas do receptor que ela está ligada. Sabe por quê? Porque ela tem maior afinidade pelo receptor do que o opioide endógeno, do que a encefalina. Sim, ela bloqueia mais a dor, muito mais. A morfina é um analgésico, tipo,
Você administrou, ela é o mais potente. Você administrou biodisponibilidade 100%, a dor é aliviada instantaneamente. Entendeu? Oi? Ela alivia 100% da dor, se ela alivia, vai depender da dor. Vai depender da dor e do quadro clínico. Ou seja, se você tiver com um paciente pós-cirúrgico, essa dor com certeza vai ser totalmente inibida. Vocês estão conversando com eles. Pode falar. Uma pessoa começa a tomar e pouco tempo depois ela já quer mais. Então, tipo, a adaptação muito rápida. Não é adaptação, ela é Dessensibilização. dessensibilização e dependência. Aí já é um outro mecanismo. Entendeu? Mas o que você entendeu? Se era 100% dos receptores. Se ela inibe, não que ela iniba 100% da dor. É porque ela é muito potente ao ponto de, por exemplo, nas primeiras ocasiões em que ela é administrada, ela inibe totalmente a dor. Só que com o passar do tempo, o fato dela causar essa dessensibilização muito rápido, faz com que ela não consiga mais ativar tantos receptores MIB, e aí você tem que aumentar a dose. Só que o problema de você aumentar a dose da morfina ou de qualquer outro opioide é você causar depressão respiratória. E aí é onde você perde a estratégia terapêutica de tratar o paciente com opioide. Ele vai morrer se você der mais. Entendeu? Qual é o paciente que a gente tem que priorizar o bem-estar ao invés da dependência? Pacientes terminais, gente. Imaginem, eu não sei se vocês já viram uma médica, eu esqueci o nome dela, ela trabalha com medicina paliativa. Vocês já ouviram falar em medicina? Nossa, é muito lindo o trabalho dela. Ela trabalha com pessoas, é Ana Clara alguma coisa. Ela trabalha com pessoas em estágio terminal. E o que ela fala é que quando você está no estágio terminal, você fica, você não tem nada que te engane, nada que faça você acreditar em alguma coisa, ou nada que te faça ter expectativa. Então, quando o paciente está em estágio terminal, a única coisa que ele quer, e se ele sabe que ele vai morrer, o que ele quer é morrer. Porque ele sabe que ele vai morrer, ele não tem como sobreviver, mas como ele está esperando e ele não pode morrer porque não existe uma lei que permita isso, o alívio da dor, pelo menos, tem que ser priorizado. Então, nesse paciente terminal, mesmo que ele se torne dependente, você vai administrar o opioide forte, a morfina sim. 2, 3, 4, 5, 10 vezes ao dia. Pior que acontece é o quê? Perigo de depressão respiratória, né? E aí você vai matar o paciente por overdose. Mas quando o paciente está em estágio terminal, você não se preocupa com dependência não, você vai logo reduzir a dor do paciente. Deixa eu fazer uma pergunta. Tem pacientes terminais que eles têm, é como se fosse, não sei se eu vou usar o termo certo, uma bomba de morfina que ele vai disparando aquilo à medida que ele começa a sentir dor. Exato. Só que, como é que eu faço? Eu ministro isso de maneira controlada para que ele não tenha uma depressão respiratória, porque está no controle dele disparar aquilo ali. Ele tem que ser orientado por você em relação à quantidade de vezes que ele vai poder disparar aquilo. Então ele tem que obedecer. Só que você sabe que muitas vezes isso não acontece. Como é que você pode alertá-lo? Fala da depressão respiratória. Fala só, olha só, você só pode usar isso tantas vezes por dia. Se você usar mais do que isso, você vai morrer. Porque você vai ter uma depressão respiratória e não vai dar tempo de você chegar no hospital ao ponto de você ser salvo. É um alerta que você pode fazer. Uma pergunta de consequência. Quando você tem um paciente terminal, sentindo muita dor, que já não tem mais nenhuma expectativa de vida, ou seja, ele está esperando a morte, ele não pode usar uma bomba dessa como mecanismo de suicídio, porque se ele está consciente de que ele vai ter uma depressão respiratória, ele disparar ela até o momento que essa depressão ocorre. Isso pode acontecer, mas por vontade dele, não do profissional de saúde que prescreveu o medicamento para ele. Entendeu? É muito... Eu, assim, lógico que eu não sei, eu acho que aqui ninguém sabe, mas deve ser muito triste a dor de um câncer terminal.
ao ponto de você só conseguir aliviar essa dor com a morfina, que é uma substância que é muito potente, mas ao mesmo tempo é muito deletéria, né? Então vocês entenderam o mecanismo supramedular, que eu expliquei o primeiro, lá nos neurônios GABAérgicos. Entenderam o mecanismo medular? Todo mundo entendeu, pessoal, o mecanismo medular, que eu acabei de explicar? Por que vocês estão tão calados hoje? Vocês costumam falar mais. Eu acordei 4 horas da manhã e estou dando aula desde as 8. E estou aqui conversando com vocês. Então, estou cansado, mas eu tenho que falar. Vamos, pessoal, vamos participar. Vocês entenderam esse mecanismo? Oi. O mecanismo da supramedular, o receptor também é na PAG? O medular na PAG? Não, na PAG é supramedular. Mas o receptor? O receptor da PAG Isso, qual que é para receber o... é o receptor miopioide que está no neurônio GABAérgico lá na PAG. Sim, é estimulado. É estimulado. Libera o GABA para atuar na... Não, ele vai ser ativado e ele é acoplado à gene inibitória. Se acoplado à gene inibitória, o GABA não vai ser liberado na PAG. Se você não tem GABA sendo liberado na PAG, a PAG vai ficar livre para estimular a via inibitória descendente. Sim, mas quando libera normalmente o GABA e tal... Aí ele estimula a dor. É o GABA. Não, quando... isso, você está perguntando o que de receptor que tem na PAG, né? Você pode considerar como GABA-A, GABA-B e GABA-C. Os três subtipos de receptores podem estar presentes lá. Tá? E aí eles vão inibir a ativação da PAG e liberação do glutamato. Tá? Pessoal, mais uma vez perguntando. Entenderam o mecanismo medular? Entenderam o mecanismo supramedular? Qual é o mecanismo agora que falta? Eu desenhei esse neurônio, mas vocês acham que o neurônio tem um tamanho assim, tão pequenininho? Imagina um neurônio que começa aqui na ponta da minha unha, eu vou jogar futebol e eu sofro um tombo, corto o meu dedo, e esse neurônio vem daqui até o corno dorsal da minha medula para fazer uma sinapse contralateral com o neurônio de segunda ordem. Então, é um comprimento muito grande. Isso aqui está desenhado dessa forma para que a gente entenda melhor. Só que uma coisa é você ter receptores opioides na região medular, que é o corno dorsal, e a outra coisa é você lembrar que esse neurônio, ele não começa no corno dorsal. Ele vem de onde, pessoal? Da periferia. Não é isso? Ele começa na periferia e faz sinapse no corno dorsal com de segunda ordem. Então, como é que na periferia a morfina e os outros opioides agem? Qual é o mecanismo de ação periférico dessas substâncias? O receptor Mi que está aqui, ele tá próximo ou está distante de um receptor Mi que está aqui? Muito distante. Então, quando eu ativo esse receptor Mi medular, eu impeço o quê? A liberação do neurotransmissor e impeço a propagação do potencial de ação, né? Porque o neurônio vai hiperpolarizar. Nessa região, quando a morfina ativa esse receptor opioide aqui, ela inibe, sabe o quê? O estímulo inicial do receptor. Ou seja, o receptor que precisa receber um estímulo térmico, químico, mecânico, físico, qualquer tipo de estímulo que a gente já falou nas aulas anteriores, não vai ser sensibilizado. Ou seja, você vai inibir a excitabilidade neuronal na periferia. Entenderam isso? Eles estariam perto daquele serotonina que você falou que tinha na periferia também? Por exemplo, a serotonina tem receptores serotoninérgicos aqui, que quando são ativados, eles estimulam a dor. Isso. Né? Eles estimulam a dor, mas quando
está no neurônio GABAérgico, ele inibe a dor. E aí, nesse caso aí, esse daí ajudaria a inibir? Não, nesse caso aqui Não, o Mi... o Mi ajudaria a inibir. Isso, o Mi ele facilita, no caso ele inibe a estabilidade, ou seja, o início da geração do potencial de ação. E se o potencial de ação não é gerado, ele também não é propagado. Além disso, o que é que eu tenho aqui, pessoal, na periferia? O que foi que eu falei de manhã para vocês? Nós temos 2 tipos de dor. A primeira dor, qual é? Não. A dor rápida, que é aquela dor de origem dor neurogênica. A dor neurogênica é aquela primeira dor. E depois a gente tem a dor o quê? Inflamatória. Porque a injúria fez com que nessa região enchesse, né, de uma população de células do sistema imunológico, e a principal delas que a gente falou hoje de manhã foram os macrófagos. Os macrófagos liberam o quê? O que a gente viu hoje de manhã que os macrófagos liberam? Prostaglandinas, pessoal. O que é que um mastócito que está aqui, mastócito, ó. O que é que o mastócito que está aqui libera? O que é que o mastócito produz e libera? Histamina. Histamina estimula o nociceptor? A gente viu que sim, né? Então, a degranulação de mastócitos, porque a histamina ela forma grânulos, né, dentro dos mastócitos, e a ativação da via da cascata do ácido araquidônico para formar as prostaglandinas, ela é inibida pela morfina também. Recentemente foram descobertos receptores miopioides em células pró-inflamatórias. O que é que eu estou querendo dizer? Quando o mastócito produz a histamina, ele libera ou ele armazena? Ele armazena para liberar quando? Quando ele precisar induzir a inflamação e a dor. Mas o que é que toda célula que ele precisa liberar alguma coisa, o que é que tem que haver nessa célula para que ela libere essa coisa que ela tem armazenada? Tem que haver o aumento de quê? De cálcio. Então, se o cálcio aumenta no mastócito e no macrófago, você vai ter liberação de histamina e vai ter liberação de prostaglandina. Só que o miopioide, quando a morfina se liga aqui, reduz a entrada de cálcio. E ao reduzir a entrada de cálcio, essa substância vai agir na periferia também como anti-inflamatório. Então a morfina e todos os opioides, eles têm 3 mecanismos de ações. Primeiro, supramedular, ativação de receptores miopioides em neurônios GABAérgicos constitutivamente ativos da substância cinzenta periaquidutal, ativação de receptores miopioides acoplados à proteína G inibitório em nociceptores do corno dorsal, né, o mecanismo de ação medular, e o mecanismo de ação periférico é o quê? Ativação de receptores Mi na periferia, na região periférica ou na terminação neuronal, certo? Onde o neurônio ele é estimulado, e também a ativação de receptores miopioides em células que liberam mediadores pró-inflamatórios. E aí é importante a gente saber disso, porque a partir desses conceitos e dessa explicação, a gente entende que os opioides também têm uma ação anti-inflamatória. Então, por que os opioides eles são tão potentes como analgésicos? Porque eles agem nos principais locais onde a dor é facilitada. Ou seja, ele inibe o começo da dor, ele inibe o processamento da dor, ele inibe a mensagem que chega lá no córtex e desce para você sentir dor através da ativação da via inibitória descendente. Entenderam os 3 mecanismos de ações dos opioides, pessoal? Quem não entendeu, para eu repetir? Não tenham vergonha, podem perguntar. Tem alguma coisa que vocês não entenderam?
Então, o efeito anti-inflamatório é só periférico. Oi? O efeito anti-inflamatório é só periférico. O anti-inflamatório é só periférico, sim. Esse efeito inflamatório é só periférico, principalmente quando a gente fala de uma inflamação aguda, ou seja, a gente sofreu um corte, né? E a inflamação vai estar existindo apenas naquele lugar, não tem inflamação mais lá para frente, por exemplo, inflamação na medula, entendeu? Agora, quando você tem dor neuropática, que você tem destruição das fibras, aí você já pode ter uma ação mais medular, inclusive inflamação medular. E os opioides também agem nessas células, inibindo a liberação de mediadores inflamatórios, por isso que em alguns casos eles inibem, eles são utilizados para o tratamento da dor crônica, principalmente de dor de grau 3 e 4. Entendeu? Posso voltar para o slide? Pode. Vamos lá. Vocês querem um intervalo? Podem ir para o intervalo. Podem ir no banheiro.